Ao Grupo Espírita Caibar Schutter. Para nós é uma satisfação muito grande termos novamente na noite de hoje para darmos sequência a esse curso Dom da Mediunidade. Para isso eu convido a todos para nos apartarmos dos problemas que nos acompanharam no dia de hoje e a partir de agora, unir os nossos pensamentos, os nossos corações, elevando a Deus, a Jesus, acerenando os corações e pedindo aos nossos benfeitores que nos inspiram para que na noite de hoje possamos absorver todos esses ensinamentos e mais do que isso, colocá-los em prática no nosso dia a dia para tornar a nossa vida como futuros espíritas que seremos mais fácil, menos árduo. E com a permissão do nosso dirigente espiritual, vamos iniciar este encontro, unidos na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás por toda parte do universo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como em todos os lugares desse espaço infinito. O pão nosso de cada dia, necessário ao sustento físico e espiritual, nos seja dado hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, porém somente na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações da matéria. Livre-nos, Senhor, de todos os males, pois a Ti pertence o reino, a glória e o esplendor para todo o sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então passamos agora para a doutora Marlene. Então, vamos dar prosseguimento na terceira aula ao assunto do momento, quer dizer, o que diferencia o médium ostensivo do médium que somos todos nós. Todas as criaturas são médiums. O que diferencia uma coisa da outra? Antes de iniciar, eu quero ver a resposta de vocês. O que permite o fenômeno mediúnico? Primeiro, o perispírito. Segundo, dependência orgânica do organismo físico, certo? Então, onde está a diferença entre o médium comum, que é toda a humanidade, e o médium ostensivo? Onde está a diferença? Primeiro, está onde? Na educação do espírito e do organismo. Vamos repetir. O fenômeno mediúnico depende do perispírito. O fenômeno mediúnico depende do organismo físico. Onde está a diferença, pessoal? O perispírito. Nos dois. Gente do céu! Tem que ser dos dois. É claro. O que o ostensivo tem é alguma coisa de diferente no perispírito e tem alguma coisa de diferente no organismo físico. Mas o principal não é o perispírito, né? Depois que a gente der a aula, você vai raciocinar melhor. Então, o problema é esse, há alguma coisa. Então nós vamos saber o que é. Talvez a resposta
não seja toda nessa aula, porque não dá. Mas nós fazemos que nem Sherlock Holmes, nós vamos atrás, precisamos saber de onde vem. Vamos lá. Então, as revelações que nós estamos estudando aqui são de Kardec e Chico Xavier. Vamos lá? Bem, nós já vimos bastante coisa sobre o perispírito, né? Mas nós precisamos ver mais. O nosso cartão de visita. Eu não estou dizendo quando você chega numa empresa e vai se apresentar. Eu estou dizendo do nosso cartão de visita perante o mundo espiritual. Qual é? O que nos apresenta? A aura, muito bem. Então, a aura é a plataforma onipresente que está em todas as criaturas humanas. Elas são iguais? Não. Absolutamente diferentes. São diferentes. Então, são correntes atômicas dos pensamentos que estão continuamente sendo expelidos de nós e recebemos de volta pensamentos dos outros. Por isso que é diferente de cada pessoa. Então, através da aura, nós somos contactados, visitados, e os espíritos se afinizam ou não. Porque ela ressuma a nossa personalidade. Ela é o nosso cartão de visita. Entendeu? Então, a aura está diretamente ligada à produção do perispírito. Isso significa o seguinte: você vai andando para qualquer lugar e os espíritos vão te reconhecendo. Esse me interessa, aquele não me interessa, aquela me interessa, esse não me interessa. Por quê? Pela produção sua. O que você produz? O que você está constantemente jogando para fora de você? A sua alma. Pela intensidade. É uma luminosidade. Agora, essa luminosidade pode ser branca, pode ser azul, pode ser verde, pode ser cambiante, vai mudando, pode ser negra, cinza, marrom. O que significa quando for essas cores? Essa não está boa, essa coisa não está boa. Tchau e benção. Então vamos a outra. É o halo vital, né? Que é a atmosfera que sai de nós. Nosso halo vital. Ou plataforma, o que vocês quiserem. É o nosso cartão de visita. Então, faz parte do perispírito. É matéria quintessencial. Quem usava esse termo era Aristóteles. É uma matéria desconhecida que não é igual à matéria conhecida aqui. Portanto, ela é desconhecida. Então, essa matéria ele chamou de quintessencial, porque não é uma matéria conhecida, é muito rarefeita. Então, não tínhamos noção do que era a natureza dela. Então, o perispírito é formado pelo fluido cósmico ou matéria elementar. Obviamente, a aura também, porque ela é produto, né? Ela exala, né? A produção perispirítica. Está constantemente
enviando para o ar. Então essa fotosfera, esse halo vital, que é próprio de cada um de nós. Essa matéria quintessenciada, na opinião de Aristóteles, é a base de toda a matéria. Tinha razão, porque isso vem de acordo com ensinamentos espíritos no Livro dos Espíritos e em toda a codificação. Quer dizer, é o fluido cósmico universal que se transmuta em cada um de nós, formando a matéria e formando a outro tipo de matéria, que é o perispírito. Então, quais são os corpos sutis? O corpo astral, o corpo causal e o corpo vital, formando o perispírito. Formando o perispírito. Isso é revisão já. O corpo causal é aquela túnica da cebola, porque o perispírito é uma cebola. Ele é formado por várias camadas. É uma túnica eletromagnética. E dentro dessa túnica eletromagnética existe uma outra túnica eletromagnética, que é o corpo causal. Tudo aquilo que nós fizemos em vidas anteriores está concentrado nesse corpo causal, ou na saia da Dona Baratinha, como eu costumo dizer, que a barata tem várias saias, né, que ela vai deixando. A mesma coisa o perispírito. Ele é formado por várias camadas. Então, essa camada se chama corpo causal, está diretamente ligada às ações de vidas anteriores e desta vida também, óbvio. Porque tudo que pertence à lei de ação e reação está concentrado nessa camada. E o corpo vital, que forma o perispírito, que é o duplo etérico, ou ectoplasma, ou fluido vital, o nome que se quiser dar. Né? Por quê? Os teosofistas chamam de duplo etérico. Nós chamamos corpo vital. E por que corpo astral? Porque ele é o esqueleto básico do perispírito. E dentro dele estão essas camadas. Se não entendeu, levanta a mão. Porque isso é fundamental. Certo? Não entendeu o quê? Qual que é a ordem de dentro para fora, vamos dizer assim? Não tem ordem. Isso está sempre misturado. Está sempre em circulação permanente. São realmente elementos do perispírito que estão constantemente interagindo. Todo médico, todo psicólogo precisa saber o que é esse corpo causal. Por quê? Por quê? As consequências do passado, né, ficaram no presente. Tudo que é lei de ação e reação está concentrado ali. Então, quando eu falo lei de ação e reação, o que eu estou falando? Doença. Passado. Eu estou falando em doença. Eu estou falando em fato ou uma roupa suja que a gente precisa lavar no tanque da vida. Então, não dá para compreender o que é perispírito, nem como é que ele influencia o nosso corpo no problema das doenças, se a gente não souber do que ele é composto. Sim, Isabel? Então, quem não reencarna mais no planeta, como foi dito terça-feira da Alcione,
não há mais essa culpabilidade. Acabou o corpo causal. Some. O corpo causal é luz. Porque os hindus, eles chamam de Anakayosha, né? Quer dizer, é um corpo que pode se tornar somente luz. À medida que você vai se depurando, não existe mais essa camada. Ela foi completamente transformada. Então todas as doenças e distúrbios são provocados pela culpabilidade que nós carregamos. Isso. É o que o André Luiz coloca em Evolução dos Mundos, que todo bem que você faz fica eternamente com você. E todo mal que você faz, você carrega durante um tempo determinado e vai depurando, jogando para fora, até que elimina tudo. E resta... Talvez esteja aí também a expressão do Cristo: será mantido na GN até que pague o último centavo. Não há escapatória, entendeu? O problema da lei de ação e reação é assim, não é eterno, porque você refaz, né? Mas durante algum tempo fica com você, né? Vai demorar 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, demora o que for. Deus não tem pressa. Então, né? Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, na medida em que esse corpo, perispírito, vai se depurando, ele vai para essas moradas. Vai. E por isso que nenhum aparelho vai descobrir gente em lugar nenhum. Não, porque nesses mundos, a constituição do planeta em si não é material, como a nossa. No livro dos Espíritos diz que há mundos que nem os nossos, que são materiais, mas a imensa maioria não é. Assim como nós enxergamos o perispírito aqui, você pode lutar quanto você quiser, que você não vai ver gente em nenhum outro planeta. Você não tem gabarito para isso, você não tem máquinas precisas para fazer isso. Por exemplo, a entrevista que Kardec fez com Mozart. Onde é que Mozart habita? Onde é que ele habita? Mozart. Em Júpiter. Em Júpiter. Bom, aliás, encarnado ele fez uma sinfonia chamada Júpiter. Não sei se vocês sabem e já ouviram, que aliás é muito bonito, né? Então, ele veio, conversou com Kardec e disse que a morada dele não era aqui, era em Júpiter. E começou a contar como é que é Júpiter, né? Então, quando Mozart veio reencarnar aqui, né? Inclusive ele desencarnou de um problema renal muito grave, etc. A gente poderia até imaginar que ele tivesse um corpo causal, mas não tinha, não. É que um espírito desse gabarito também não aguenta os miasmas da Terra. É difícil. Assim como o próprio Beethoven não aguentava. Ele ia para dentro dele mesmo e se isolava. Então os espíritos têm problemas, né? Além de Júpiter, a senhora tem notícia de outro planeta do nosso sistema que tenha... Marte tem, está mais adiantado. Júpiter está mais adiantado. Saturno muito mais adiantado. Nós não chegamos nem nos pés dessa turma ainda. Estamos muito longe. Bom, então, nós temos o perispírito, que está aqui designado, e o corpo mental, que eu já disse que está separado do perispírito,
porque ele dá origem ao perispírito. E esse corpo mental, a função dele primordial é produzir pensamentos, né? Está diretamente ligado ao espírito. Então, eles são constituídos dessa matéria quintessenciada, né? Que vem do fluido cósmico universal e que é a base de toda a matéria, quer para o corpo mental, quer para o perispírito, quer para o corpo físico, quer para a aura. Tudo deriva dessa matéria, que não é vista por ninguém aqui na Terra, por causa do tipo de vibração. Bora. Vocês sabem que a física detectou a matéria escura, né? E não sabem que tipo de matéria é essa. Essa matéria, ela tem um campo dinâmico, quântico, gravitacionalmente repulsivo, e eles só sabem que existe essa matéria, chamada de matéria escura, porque ela pressiona a matéria luminosa. Só por isso. Eles não conhecem, não sabem de nada, né? Então, quando alguém diz assim, vocês ficam falando de coisas que não existem, vocês inventam coisas, nós gostaríamos de uma definição, por exemplo, que seja matéria escura. E eles não sabem o que é. Então nós não estamos falando algo impossível. É um tipo de matéria que não estamos conseguindo detectar. Então, como é que sabe que existe essa matéria escura? Porque ela impressiona, né? Ela empurra ou ela pressiona a matéria luminosa, que é essa que nós conhecemos. E diz que 90% do universo, vejam bem, 90% do universo é constituído de matéria e energia escura, que nós não sabemos o que é. E quando você fala que o perispírito é uma matéria que nós não sabemos, que o corpo mental é de uma matéria que não sabemos, ele se espanta. É até engraçado, para não dizer que é triste. Então, escapa às nossas observações diretas, mas tem efeito sobre a matéria luminosa, que é essa que nós conhecemos. Então, o perispírito é responsável pela perfectibilidade dos sentidos. Eteriza-se à medida que se depura e eleva na hierarquia espiritual. Permite fazer uso de um sentido novo. Ele faz com que a gente avance na sensibilidade. Vamos lá? Então, é matéria desconhecida em outro estado vibratório. É um organismo delicado, sutil, de extremo poder plástico e modifica-se pelo pensamento. É uma túnica eletromagnética constituída de átomos e partículas não conhecidos por nós e que se originam do fluido cósmico elementar. Quanto mais depurado o perispírito é, mais luz ele irradia. Não é? Então, ele é formado de centros de fogo. O mais acima é o coronário, depois na direção da testa o cerebral, depois no pescoço o laríngeo, o cardíaco no centro do tórax, o esplênico na direção do baço, o gástrico na direção da barriga, que ali está, e o genésico, que é o mais baixo. O centro coronário é o mais importante deles,
administra o corpo físico nas funções mais altas. E há uma interdependência entre ele e todos os outros centros perispiríticos, que também são chamados de chakras. O coronário, que é aquele mais alto, ele, para os hindus, é o lótus de 1000 pétalas. É uma flor muito bonita, chamada lótus, tem muitas pétalas, né? Então, como os hindus conheciam os chakras já há milênios, conhecem, aliás, há milênios, e muitos médiuns observavam o chakra em funcionamento, eles viram que o chakra coronário se apresenta como se fosse uma flor de lótus, com muitas pétalas. E quando a alma é evoluída, são pétalas muito luminosas que se expandem para todo o corpo físico. Tem um alto poder de radiações. Tem a ligação com a mente, que é o corpo mental, e é fulgurante sede da consciência, segundo André Luiz. É o primeiro a receber os estímulos do espírito. Não passa para os outros chakras. Primeiro passa para o coronário. Né? O coronário tem uma ligação direta com o diencéfalo, especialmente o tálamo. Mas tem ligações com o tálamo, o epitálamo, que é a epífice, e o hipotálamo, que são o conjunto do diencéfalo. O coronário é responsável pela alimentação das células do pensamento. Então ele precisa estar sempre em muito bom funcionamento, para que o pensamento também expresse o espírito em toda a sua plenitude. Ele é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos para o organismo. Quando você ouvir falar em recursos eletromagnéticos, pense imediatamente no pensamento, porque os pensamentos são ondas eletromagnéticas. Então a distribuição dos pensamentos sobre o organismo está diretamente relacionada a essa distribuição ao coronário. Né? É um grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Vocês sabem que o Sol exerce sobre nós um papel preponderante. Sem ele, não há vida na Terra. E quem aprendeu a assimilar os raios solares, que são fundamentais para reações bioquímicas importantíssimas do nosso organismo, quem aprendeu a assimilar foi o coronário. É ele quem assimila. Eu posso fazer uma pergunta? Por isso que às vezes, à noite, os doentes ficam piores? À noite os doentes ficam piores. O fluido vital também, ele tem dificuldade maior para penetrar. Porque durante o dia. À noite o fluido vital penetra com mais facilidade, porque os raios solares, por incrível que pareça, eles neutralizam o vital. Porque se não for assim, não mata os micro-organismos. E tem que matar, senão a gente não tem vida na Terra. Doutora Marlene, é interessante que a ciência já desenvolveu na parte científica médica
eletroencefalograma e tem dificuldade para entender essa questão eletromagnética que a senhora está falando aí. E se o eletroencefalograma vem com... É porque o eletroencefalograma você está lidando mais diretamente com correntes elétricas, que obviamente tem a sua função magnética também. Mas o pensamento ele é muito mais ligado ao eletromagnetismo. E agora, com o descobrimento desses novos aparelhos, em que, por exemplo, você tem o PET de ressonância magnética, você está descobrindo, né, uma fonte de dados que você não tinha antes. Então, um eletroencefalograma mais ligado à eletricidade, tudo bem, mas a parte relativa ao eletromagnetismo, só agora que nós vamos entrar. Porque muda, né, o tipo de fenomênico, né? Você tem a união do elétrico com o magnetismo, assim, em muito maior intimidade, né? É outra coisa. O Chico Xavier, ele tinha, dá para descrever como é que seria o desenvolvimento desse centro de força? Não, nunca ninguém fez nada com ele, a não ser aquele eletroencefalograma, que é discutível, porque foi feito com ele em movimento, e a rigor você não faz esse exame com a cabeça em movimento, entende? Não faz. Fica difícil também, você não tem acesso ao que era esses centros na cabeça do Chico, não. Então, o cerebral, ele é contíguo ao coronário. Ele coordena visão, audição, tato e a vasta rede de processos de inteligência. O que ele quer dizer com isso, André Luiz? Palavra, cultura, arte, saber. Por quê? Isto aqui é o suprassumo do processo de inteligência. O que nós produzimos por nossa capacidade cognitiva e nossa capacidade intuitiva. Então, o cerebral é responsável por isso aqui. Por que o anencéfalo não tem o telencéfalo, onde está inserido o cérebro ou as circunvoluções cerebrais? Por que o anencéfalo não tem? Ele só tem a parte do cérebro primitiva. Por quê? Por que a calota não se fecha e ele não tem as circunvoluções cerebrais? Por quê? Ele se deu um balaço na cabeça e arrasou com o cerebral. É isso. Arrasou com o cerebral. Então, ele não tem cérebro? Claro que ele tem cérebro. Porque senão ele não respiraria. Mas ele tem um cérebro primitivo, reptiliano. Ele não tem a formação mais nobre do sistema nervoso. Ele comanda, o cerebral comanda o sistema endócrino. Está tudo no livro, né? Se quiserem rever, façam, né? Então, o centro de força, o laríngeo, que é esse aqui, né? Do pescoço, que está ali, vocês veem em azul um pouco mais escuro. Ele está ligado ao timo, à tireoide, às paratireoides. O cardíaco está ligado à emoção e ao equilíbrio. O esplênico está ligado à distribuição e circulação dos recursos vitais. Por quê?
Porque o ectoplasma, né, que circula no sangue, né, é produzido pelo sistema nervoso, mas circula no hematopoético, em toda a zona circulatória, em toda a nossa circulação. Então, o baço está ligado a isto também. Por isso que o esplênico está ligado à distribuição e circulação dos recursos vitais. O gástrico comanda os alimentos e os fluidos. E o genésico, ele é modelador de formas e estímulos. O fato de você ter a sua vida sexual, a sua vida sexual é comandada pelo gástrico, pelo genésico ou não? O sexo é ligado ao genésico ou não? E as formas de pensamento, Vitória? O sexo é ligado ao genésico ou não? Quem é responsável pelo sexo é a mente. É o coronário. Portanto, mas o genésico, é claro que ele está ligado. Por quê? Porque ele obedece o comando maior, né? Que é o quê? Modelador de formas. Então, quando você procria, ele sabe muito bem procriar, mas ele não comanda a procriação. Ele recebe ordem. O sexo é mental. E é importantíssimo na nossa rigidez metafísica, né, na nossa saúde, e é um patrimônio do espírito em si. O sexo, tá? Doutora Marlene, como é que fica a distribuição e circulação dos recursos vitais nos pacientes esplenectomizados? Não, todos os órgãos que estão ao redor e que pertencem ao sistema hematopoético assumem a liderança. Igualmente, quando você tira um rim, o outro se salienta, um pulmão, o outro colabora, assim também. Você tem sempre ou aqueles órgãos ligados ao sistema hematopoético que vão substituir o baço. Não é? Então, voltando à aura e o halo vital. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como uma caixa. Por sua natureza fluídica, é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força de vontade podem dilatar para mais ou para menos. A permuta de impressões permite a permuta de impressões e os pensamentos por meio da intuição. Tudo isso aqui é Kardec, em obras póstumas. E é perfeito. É isso aí. O perispírito não está encarcerado dentro do corpo. Ele se expande. E quando ele se expande, ele forma a aura, né? Ou cartão de visita, ou fotosfera psíquica, o que você quiser chamar, o halo vital. É tudo a mesma coisa. Explica a intuição aí, como é que funciona, doutor Marlene. É o problema da sintonia, de ondas. Intuição é sintonia de ondas, né? Essa é a mediunidade primeira que todo mundo aqui possui. Intuição
é o que te liga espiritualmente, né, com todos os outros seres encarnados e desencarnados. É a primeira mediunidade. Mas como nós não temos as sensações muito bem desenvolvidas, porque a gente vai minimizando as sensações, é aquela história que Jesus disse: quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, ele já estava chamando a atenção, porque a gente pouco desenvolve, vamos falar assim. Então a intuição acaba ficando minúscula também, porque a gente não se desenvolve como deveria desenvolver, não é mesmo? Tem a intuição, mas nem acredita que está tendo a intuição, enfim. Porque isso vai só fazer parte da nossa vida quando nós formos mais espiritualizados. Mas comumente nós trocamos ideias, pensamentos e impressões com milhares de pessoas, encarnados e desencarnados. É que a gente não anota isso conscientemente. Senão Kardec não tinha colocado na 459, pergunta: qual é a influência dos espíritos em nossa vida? Qual é a resposta? Muito mais do que imaginar. De comum são eles que vos dirigem. Por que os espíritos teriam respondido isso? Então, essa questão que você está colocando, ela não é tão grave assim. Aliás, é grave porque o tipo de relação não está bom. Só isso. Mas esse tipo de permuta, Virgem Maria, é de todo momento e de todo instante. É porque tanta gente diz: por que eu não prestei atenção? Porque veio a intuição. Depende da companhia dele. Companhia que diz, né? Então, o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Então, quando nós nos referimos a qualquer atividade do espírito, do perispírito, do corpo mental, se você não juntar a mecânica ondulatória, se você não juntar a física quântica, você vai errar. Porque são partículas infinitesimais que não se deixam levar pelas leis clássicas da física, pelas leis newtonianas. Você tem que adicionar o conhecimento da física quântica, da mecânica ondulatória. Isto aqui, ó, é André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, do capítulo 4. Então, cada pessoa tem uma onda mental própria. É isso. Não há similitude a um ponto de um poder substituir o outro. Não, não existe isso. Cada um tem uma onda mental. Que importância o nosso pensamento, né, doutor? O que a gente pensa, a sintonia vibratória, né? É, por aí que somos conhecidos e por aí que fazemos as nossas ligações. Permanentemente é isso. Acabou? Ah, não. Falta tudo ainda. Falta epífise. Nossa, eu estou atrasado. Vamos lá. Aí. Bom, vimos perispírito praticamente tudo. Na próxima aula nós vamos ver o que o médium ostensivo tem de diferente quanto ao problema perispiritual. Ainda não dá para falar, né? Mas já vão pensando, né? Bom, e a outra parte que nós vimos?
que o fenômeno mediúnico depende da organização física, né? Eu separei uma expressão de Alexandre, Missionários da Luz, e que diz assim: segregando unidades de força, a epífise pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Eu separei essa expressão do Alexandre, e que diz respeito à importância da epífise. Mas tem mais dele. Vamos lá. Para exercer seu papel básico na função mediúnica, a epífise precisa ligar-se a estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico, capazes de captar a mensagem de forma inconsciente ou subliminar ou consciente. Então, aqui ele já está dando uma ideia seguinte: por que é médium inconsciente e por que é médium consciente? É uma função da epífise, porque ela está ligada, né, a uma questão básica, basilar, o sono, né, e os graus de transe. Vejam bem que coisa espetacular. Quer dizer, quando a mediunidade vai passar por via inconsciente, a pineal desliga determinadas áreas do consciente. E quando vai passar consciente, ela deixa essas áreas abertas. Só por aqui já está indicando a importância da pineal no fenômeno mediúnico. Só por isso. Doutora, como é que fica em casos de pessoas que tiram parte da hipófise, que eu não sei se é a mesma coisa que epífise? Não, hipófise não é epífise. Não, é diferente? Não, é diferente. Ah, tá. Vamos lá. Vamos a uma outra. Aí, essa eu acho muito bacana também. É uma expressão do Alexandre. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, vejam bem, qualquer modalidade, ele não está se referindo a uma única. Então, todo fenômeno mediúnico tem interferência da epífise. A epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Que conclusão se chegaram? Um marasmo em que estamos, né? Mediunidade em nós é ainda, né? É o maravilhoso, é o seccional, ou vou ganhar dinheiro, né? Ou vou, além do comércio, vou tirar outras vantagens, e assim por diante. É isso, infelizmente, a palhaçada que nós fazemos com o fenômeno mediúnico. Então, como vocês podem ver, ele tem razão ao dizer que essa potência divina dorme embrionária. Ainda não atingiu nenhum do seu fulgor. São raros os médios que a gente pode dizer dignos desse nome. Já dentro da evolução do homem na qualidade, a tendência é ter essa evolução, porque isso vai
com outros mecanismos. Agora nós não podemos fugir mais. Acabou o nosso ciclo. Vamos lá. Então, ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. E em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos da criatura terrestre. Tem só 100 miligramas. É uma ervilha. Uma ervilhazinha dentro do cérebro. Só isso. Vamos lá? Então, em 1945, quando surgiu Missionários da Luz, ninguém dava um tostão furado para a pineal depois da puberdade. É um órgão vestigial, acabou a sua função. Quando André Luiz trouxe esse mundo de coisa que ela faz aqui, ó, é muito natural que aqueles que estudassem medicina, né, diziam enlouquecer, né? Não tem essas funções. Ele dizia, em 1945, que ela governa o mundo das emoções. E isso ainda é visto hoje como sendo do hipotálamo. Controla todo o sistema endócrino. Veja. Comanda as forças subconscientes. Tudo que vem do passado nosso passa por ela. Supre os órgãos de energias psíquicas. É fonte de criação das mais importantes. Na arte, né? Na música, em tudo, o desempenho da sua função é extraordinário. É glândula da vida mental. Não existe fenômeno mediúnico sem a opinião. Por isso é que ela é a parte orgânica a que se referiam os espíritos no século XIX. Tudo começou a mudar, começaram a compreender André Luiz a partir de 1958, quando Aaron Lerner, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriram a melatonina, que é um hormônio típico da pineal. E estudando esse hormônio, começaram a descobrir as funções da pineal, que se aproximam do que André Luiz diz, mas que ainda, né, não traz completamente essas funções, né, esmiuçadas para nós. Vamos lá? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, nas suas hipóteses, ele diz no seu estudo que há uma biomineralização da glândula. Aliás, não é descoberta dele, porque a gente sabe que depois dos 10 anos a pineal começa a se calcificar, entre aspas, e ele prefere chamar de biomineralização da glândula. Quer dizer, vai tendo cada vez mais cristais de apatita dentro da glândula. Então, ele considera como sendo estruturas diamagnéticas que repelem o campo magnético, sequestram a onda eletromagnética. E uma de suas hipóteses é que quanto mais cristais de apatita a pessoa possuir, mais ela pode captar as ondas eletromagnéticas, portanto, ela pode ser mais médium, né? E a pineal do futuro médium, em geral, é cuidada antes da reencarnação. Então nós estamos aqui, acreditamos que de uma certa forma o Dr. Sérgio Felipe deve estar correto, vamos deixar o tempo passar, e que o médium ele tem mais cristais de apatita. Vamos esperar o futuro. O que eu não posso concordar com ele é que a pineal não interfira em todos os fenômenos mediúnicos. Eu fico com a Alexandre. Ela é indispensável em todos os fenômenos mediúnicos.
quer sejam anímicos, quer sejam espíritos. Anímico é o do próprio espírito encarnado. Eu acredito que o desdobramento, eu acredito que a questão, né, da materialização do espírito em outro lugar, né, a apresentação da bicorporeidade, eu creio, enfim, que todos os fenômenos anímicos tenham a interferência da pineal. Ele não acredita, mas eu creio, porque André Luiz não falhou até agora e Alexandre não falharia também, que é um dos grandes sábios a nos ensinar, missionários da luz. Então eu acredito sim, em todo fenômeno mediúnico, a pineal tem uma função enorme, prioritária. Vamos lá? Esses são os cristais de apatita, da tese do Dr. Sérgio Felipe. Vamos lá? Então, ali, aumentando um pouco o cérebro, a glândula pineal é aquela coisinha, isso, uma ervilhinha bem no centro do cérebro, muito protegida, amparada por todas as estruturas. Vamos lá. Então, aqui só repetindo, né? Que ela governa o mundo das emoções, ela controla todo o sistema endócrino, ela comanda as forças subconscientes, ela supre os órgãos de energia psíquica, ela é fonte de criação das mais importantes. E ela é a glândula da vida mental, ela é a glândula da mediunidade. Então nós já estamos chegando, o Sherlock Holmes já chegou aqui, né, para descobrir por que o médium ostensivo é diferente daquele que só tem uma intuição, uma área primária da mediunidade. Uma delas seria a própria conformação e configuração da pineal. E a outra seria o perispírito. E aí vai o mistério para a próxima aula. O que acontece com o perispírito? O que é que ele tem de diferente? Aqui nós já tivemos uma primeira resposta. Depende sim da organização física. Depende. E a pineal foi trabalhada antes da encarnação, para que ela pudesse ter esse maior número, por exemplo, de cristais de apatita. Certo? Porque a pineal a gente obtém principalmente vinda da mãe, né? E acredita-se que a mediunidade, de uma certa maneira, é hereditária. Mas eu acredito muito mais que ela também é trabalhada, como nós vamos ver que acontece com o perispírito. Agora é pegar os capítulos onde eu estudo isso, né? E aproveitar que a aula foi dada, rememorar, e se ficou alguma dúvida, me falar, né? Para a próxima aula. Algum problema? Eu tenho 2 minutos. Alguma coisa que não pode ficar esperando uma semana? Levante a mão. Ninguém? Então vamos trabalhar. Obrigada, até mais.